cruzeirense apaixonado. 12:09, cruzeirense apaixonado, cruzeirense apaixonada, como a Júlia Silva, a Julinha, que está fazendo hoje 16 aninhos, mora em Governador Valadares, sobrinha do Charles. Alô, tio Charles, que mora em Boston, nos Estados Unidos. Obrigado sempre pela audiência. Parabéns de novo, Julinha. Curta o seu dia. Muito legal. 12:10 agora em Belo Horizonte. Tem o show do Peixe, tem o show do Pancieri. Fala, show de bola, Milton Naves, um abraço pra você, obrigado, viu, pelo show. O Peixe, tem o nosso Alexandre Peixe lá da Bahia que arrebenta, tem o Peixe da Itatiaia também, mas cada um no seu devido lugar, tem música no meio. Um abraço pro Júnior Brasil também aqui no estúdio. Um abraço. Um dia importante pro noticiário do Cruzeiro, porque a torcida fica naquela expectativa de uma punição a alguns conselheiros que estavam no Cruzeiro. E ali, em alguns casos, poderiam ter irregularidades desse trabalho que vinha sendo desempenhado no clube. Foi também assunto dentro daquela crise institucional que começou ali no fim de 2019, teve denúncia no Fantástico, envolvimento também de dirigentes, apuração da Polícia Civil, Ministério Público. Chegou o Cruzeiro também por essas questões relacionadas à parte administrativa, então o clube finalizou hoje essa parte institucional no processo com a regulamentação que viabiliza a investigação de condutas dos conselheiros e associados do Cruzeiro. Segundo o Cruzeiro, as demandas que eram de responsabilidade e competência da diretoria executiva, do departamento jurídico, do comitê de gestão, governança e compliance e da mesa diretora do Conselho Deliberativo, agora é 100% da responsabilidade das comissões de ética e disciplina que estão montadas, seguindo o regimento do Cruzeiro. Então vamos ouvir no Rádio Esportes a palavra importante do presidente do Clube Celeste, Sérgio Santos Rodrigues, sobre esse momento que vive a equipe. Olá, Nação Azul, quero dirigir a vocês aí para dar uma explicação de assuntos que a gente veio em corrente de cobrança sobre a nossa diretoria, sobretudo uma frase que eu falei logo que nós assumimos, ao dizer que seríamos implacáveis contra quem lesou o Cruzeiro, e tenho muita tranquilidade e convicção de que temos agido dessa forma, né? Somos a única diretoria que moveu diversas ações e 100% de sucesso por enquanto contra ex-diretores que através de provas que a gente conseguiu, seja documentos internos, seja por investigação da Polícia Civil ou do Ministério Público, né, que a gente foi atrás e continua correndo atrás para poder reparar os prejuízos que foram causados ao Cruzeiro. Então, são 8 ações, salvo engano, com ordens de bloqueios aí que superam milhões de reais, né, o acompanhamento que a gente faz permanente junto à Polícia Civil e ao processo criminal que corre, movido pelo Ministério Público, é uma dedicação muito grande do nosso departamento jurídico, através do nosso superintendente Flávio Bozon Gamboge, né, e juntamente com o Fred Pires, nosso advogado também na seara criminal. Então, a gente sempre vem correndo atrás dessas questões e às vezes somos questionados por outro lado em relação ao julgamento de conselheiros que foram expulsos na diretoria passada, da forma que nós entendemos processualmente, né, e dentro do direito, e eu sou um advogado, sempre insisti e falei isso, que foi feito da forma equivocada, desde a campanha, né, da primeira eleição que a gente concorreu em maio, eu já defendi e falava isso, que eu acho que todos merecem um julgamento correto e justo, de acordo com a lei, o estatuto, a norma vigente, como a gente diz no direito, né? Então, esses conselheiros, eles quase a maioria, a totalidade deles entraram com ações judiciais, foram reintegrados ao conselho, depois veio a eleição do conselho em dezembro, salvo engano 6 ou 7 deles que eram efetivos nem voltaram para a chapa, então já não fazem mais parte do conselho do Cruzeiro. E quando se questionava o porquê desse não julgamento depois de tanto tempo, eu sempre expliquei que existem coisas que são da competência da diretoria e tem coisas que não são, né? E a gente, ao averiguar e aprofundar no estudo disso para poder resolver a situação, vimos que realmente, para dar essa justiça no julgamento, precisavam editar algumas normas, corrigir algumas
comissões internas do Cruzeiro, da forma como o estatuto determina. Então tem comitê de ética, comitê de disciplina, e eles não tinham um regimento interno, que para poder tentar explicar da forma melhor aí para o público, o regimento interno é como se fosse o código de processo, ou seja, a forma como esse julgamento deve ser feito para evitar qualquer questionamento depois. Então, hoje, com muita satisfação, a gente informa que esse regimento foi finalizado. Quero enaltecer o trabalho do nosso Comitê de Ética e Compliance, né, dos professores Luciano Lopes, Thiago Fantini, Daniel Pardini, que tem se dedicado voluntariamente aí há muito tempo para ajudar o Cruzeiro em todas as questões que são possíveis, e eles ajudaram na redação desse regimento interno, junto ao Conselho Deliberativo, junto à nossa diretoria, com o nosso jurídico, e hoje ele foi finalmente publicado, né? Então acho que agora cabe tão somente ao Comitê de Ética e Disciplina dar andamento, e repito, não é uma atribuição da presidência nem do presidente do Conselho Deliberativo, agora é uma atribuição 100% deste Comitê de Disciplina, que é presidido pelo Bardoso Eustáquio Lucas Pereira, que é um conselheiro já tradicional aqui do Cruzeiro, que tem essa experiência de magistratura, de julgar. Então está 100% a cargo deles agora andarem com isto, né? E promover, como a gente sempre defendeu, o julgamento justo em relação a essas causas. Então, forte abraço para vocês e continuamos firme aqui trabalhando pelo nosso Cruzeiro. Palavras então do presidente Sérgio Santos Rodrigues, esclarecimentos importantes sobre essa comissão até pro ouvinte entender. Na verdade, são 29 conselheiros de investigação que eram remunerados na gestão do Wagner Pires de Sá. O conselho destaca aqui o trabalho para reduzir a possibilidade de futuros processos dos envolvidos. Por isso, então, as palavras do Sérgio Santos Rodrigues. E, Júnior Brasil, o que acontece? É um cuidado para que esses procedimentos não contenham pontos que levem a uma nova anulação na justiça. Como ele explicou, o Sérgio Santos Rodrigues, alguns deles conseguiram, quase todos conseguiram ali o direito de retornar ao quadro do Conselho do Cruzeiro, Brasil. Um abraço. Um abraço, Pansieri. A gente cobra, critica quando tem que criticar e elogia também quando o processo é feito de maneira correta. Então tem que elogiar aqui essa busca de transparência e que haja aí o devido julgamento nessa situação, como disse o presidente, de forma transparente, legal, para não ter erro. E penso que tem muita gente boa nesse grupo, que seja caso a caso essa avaliação, a situação de cada um, porque tem bons conselheiros que não são bons, para que aquilo seja feito de maneira justa, como inclusive foi dito pelo presidente Sérgio Santos. Então, o Cruzeiro chega até uma última instância, vamos colocar assim, enquanto o clube poderia fazer, enquanto o Sérgio, na condição de presidente, poderia fazer. Agora tem esse critério que vai ser estabelecido pelas comissões, o trabalho dessas comissões, a comissão disciplinar possibilitando a investigação da situação daqueles que não são mais conselheiros, mas somente associados, e a comissão de ética, disciplina e corregedoria, que vai julgar os natos. Dito isso, então, o Cruzeiro cuidando desse caso de forma especial, o caso não está parado. E uma outra informação hoje, a perícia médica para comprovação da capacidade do zagueiro Dedé de voltar aos campos está agendada para o dia 7 de maio. É uma informação nova. A remarcação da Justiça é um pedido do Cruzeiro, que não compareceu à sessão agendada inicialmente na sexta-feira passada, por não ter recebido a notificação a tempo. E com essa perícia médica, muita gente pergunta, o que é essa perícia médica, Pansieri? A gente explica. O Dedé, que possui vínculo até o fim do ano, ele busca provar que tem condições de voltar a jogar e conseguir a rescisão unilateral com o Cruzeiro. Algumas notícias de bastidores dão conta que clubes já estudam, já ficam ali observando essa situação do Dedé, que pede aí na Justiça um ressarcimento de 35 milhões de reais, são várias ações ali impetradas pela defesa do Dedé, e ele tenta essa rescisão unilateral com o Cruzeiro, então agendamento para o dia 7 de maio. Sobre o time, Emerson Romano destacava as informações do América, o que pensa o Lisca do lado do técnico Felipe Conceição, trabalho de manhã na Toca da Raposa 2, nessa formatação da equipe que vai a campo contra o Coelho. E aí, Júnior Brasil, naquele nosso exercício de buscar informação, de detalhe, esse setor ofensivo agora com o Pote, que é uma dor de cabeça que todo treinador gosta. Ele gosta de opção, ele gosta de olhar pro time e falar assim, ó, esse tá com um brilho no olho para confiança para eu colocar no jogo. E é fundamental numa prévia de clássico. Sim, não há a menor dúvida quanto a isso. Para mim, Sobis é o titular, mas o Potker deixou uma boa pulga e acaba pressionando o Bruno José, de repente, para ser uma opção ali, uma vez que no meio o Rômulo já conquistou espaço, o Rômulo mostrou que veio para ser titular.
Ele arrumando a casa, arrumando esse time, o Felipe Conceição, para esse duelo, os primeiros 90 minutos deste jogão. E aí, Itatiaia não perde clássico.